Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E neste Natal chega aos cinemas o filme O Rei do Show, The Greatest Showman, que é um musical que conta a história do P.T. Barnum, que é o cara que criou o Barnum e Bailey Circus, que é, obviamente, o circo que deu origem a toda essa tradição de circos que nós vemos até hoje de uma maneira pontual, obviamente. Que é um cara que desde a infância já sofria um pouco com isso, que já sentia a necessidade de se divertir e esse tipo de coisa, apanhava na cara, depois começou a namorar uma mulher e aí depois ele conseguiu, depois de muita dificuldade, construir um império dele. Com muita dificuldade, como eu já falei, ele se tornou um show business, um cara do show business muito foda. E uma coisa que precisa ser deixada bem clara aqui, eu não conheço direito a história do Barnum. Eu não sei, eu não pesquisei tão a fundo assim e eu fui ver o filme com a mente quase em branco, assim. E o filme me surpreendeu porque é um filme, uma história de superação, basicamente. Inclusive o filme, ele consegue fazer um recorte muito ágil e muito específico da infância dele, do crescimento dele, e ele consegue explicar de uma maneira didática, mas sem ser excessivamente expositiva, como esse cara conseguiu construir um império extremamente imperfeito dele. Mas o que mais me agradou no filme, sem dúvida alguma, foi o estilo do musical. O filme é dirigido por um cara que é estreante, que é o Michael Gracie. E olha, pra um estreante, esse cara, ele é promissor, sem dúvida alguma. Porque é um cara que consegue impor ao filme uma energia de musical que funciona muitíssimo bem. As sequências que mostram de musical, os números musicais em si, são, por exemplo, são comparáveis aos do La La Land, só que infinitamente superiores em termos de coreografia, porque todos nós sabemos que o La La Land, embora seja um filme que eu gosto muito, é um filme péssimo em termos de coreografia. Já o Rei do Show, ele é um filme bem mais dinâmico, mas mais do que isso. Primeiro, porque os números musicais são números musicais bem característicos, cada um tem a sua personalidade distinta. Logo no início do filme a gente já vê um número musical que conta de uma maneira breve e objetiva toda a juventude do Barnum, e depois um número musical mostrando o relacionamento de um personagem com outro personagem, um número musical que mostra o sofrimento dos caras que trabalham no circo, e o filme ele é cheio de uma energia que fica presente desde o princípio. E além disso, é um filme bastante nostálgico também. Logo na fanfarra da Fox, que é mostrada de uma maneira retrô, como era a fanfarra da Fox lá antigamente, e aí depois a fanfarra ela se repete em preto e branco, só que de uma maneira acelerada. O filme ele é bastante dinâmico, mas uma coisa que me encantou no filme é o fato de que ele consegue ser clássico e contemporâneo ao mesmo tempo. Os números musicais, embora eles remetam aos antigos musicais, eles são números musicais carregados de um estilo pop até. As danças e a própria música e as composições em si, elas são bastante modernas e bem atuais, assim. Então isso me agradou bastante no filme, nesse O Rei do Show. Esteticamente é um filme belíssimo, o design de produção é um design de produção que consegue evocar muito bem as cores e também aquele estilo retrô do século XIX, de uma maneira ágil, mas sem chamar a atenção para si mesmo. Não é um filme que se orgulha de ser estiloso, e a fotografia do filme dá origem a planos fantásticos, principalmente nas apresentações circenses em si. E as atuações, o Hugh Jackman é um cara extremamente talentoso, ele é um cara que eu tenho uma simpatia particular com ele, pelo fato de que ele é um cara extremamente versátil, ele consegue combinar ferocidade e dor, dependendo dos papéis dele. A gente viu a ferocidade no Wolverine, a gente viu a dor no personagem dos Miseráveis, e a gente viu um amálgama dos dois no Prisoners, lá do Villeneuve, e também no próprio Logan, recentemente, a gente viu bastante isso. Mas além disso, o Hugh Jackman é um cara extremamente carismático, e nesse filme ele consegue passear muito bem entre a leveza e o sofrimento pontual do personagem, principalmente no terceiro ato. A maneira como os olhos dele ficam marejados, enfim, em um piscar, numa fração de segundo, e a disposição dele na hora da dança. E ele tem um vozeirão que a gente já tinha visto em Miseráveis, por exemplo, que nesse filme está presente de uma maneira fabulosa. Então é um filme cheio de vivacidade. Agora, o filme ele tem sim alguns problemas que são consideráveis.
Por exemplo, em alguns momentos, nessa tentativa de ser lúdico, o filme acaba caindo na cafonice, principalmente do meio pro fim. O filme começa a se entregar a momentos dramáticos que soam artificiais demais e bregas demais em alguns momentos. E isso era uma coisa até inevitável por conta da história do cara. Por exemplo, o circo pegar fogo e os problemas familiares dele, e a maneira como os funcionários do circo se rebelam por serem maltratados pela sociedade, que são temas que o filme toca de uma maneira eficaz, mas que dão origem a momentos dolorosamente cafonas aqui e ali. Além disso, o filme ele também tem um problema bem sério, que é o fato de que o personagem do Hugh Jackman, ele é muito mais interessante do que todos os outros personagens em torno dele. Principalmente o Zac Efron, que tem um romance dele com a personagem da Zendaya, que não convence, independente de ter acontecido ou não, no filme ele se torna chato, quebra o ritmo da narrativa. E você, principalmente do meio pro fim, você pega se perguntando, caramba, volta pro Hugh Jackman, que tava muito mais interessante, o Hugh Jackman é muito foda. E a presença dele é muito melhor do que a presença do Zac Efron. E além disso, do meio pro fim, o filme começa a abusar de números musicais. Os números musicais começam a se tornar mais frequentes do que deveriam. Por exemplo, tem uma cena, tem um número musical, aí a cena acaba e logo em seguida vem outro número musical. E toda cena é isso. O filme, em momento algum, ele respira entre um número musical e outro, do meio pro fim. E por conta desses exageros, o filme ele acaba perdendo um pouquinho do ritmo do meio pro fim. Não é um filme dolorosamente chato, mas é um filme que tem 1h40, que ao final eu sentia que ele tinha 2 horas, por exemplo. E além disso, embora eu tenha elogiado a parte estética do filme, eu também tenho que reconhecer que o filme ele tropeça aqui e ali na computação gráfica. Por exemplo, os animais digitais, embora eles apareçam bem pouco, eles são muito ruins, eles são muito mal feitos. E alguns cenários digitais também são esquisitos, embora eu goste bastante da ideia do filme usar cenários matte paintings, que são pinturas em alguns momentos. Em vez de cenários mesmo, eles são pinturas. Agora, o filme ele acerta em cheio na montagem. A montagem do filme é uma montagem que me conquistou desde a primeira cena. É uma montagem que confere um dinamismo impressionante à história. Ela o tempo todo usa cortinas que são puxadas pela silhueta de um personagem que cruza a tela, e isso muda inclusive o tempo, confere saltos temporais bem longevos, mas sem atrapalhar a compreensão do espectador. E além disso, o filme ele também consegue fazer um puta de um trabalho de Mickey Mousing, que é aquela coisa que a gente até discutiu no Baby Driver, que é quando o dinamismo visual se baseia diretamente no design sonoro. E esse filme faz isso muito bem. Os personagens baterem o martelo na parede e isso está perfeitamente sincronizado com as batidas da música e esse tipo de coisa. E além disso, existem sequências interessantíssimas, onde os personagens estão dançando, indo de um ponto ao outro do quadro, e aí quando eles vão andando, o cenário mudou sem que o corte esteja perceptível, ou sem que tenha ocorrido de fato um corte ali. Então é um filme tecnicamente charmoso e bem feito. Ele tem problemas, como eu falei, alguns diálogos são bem frágeis, inclusive, frases de efeito muito cafonas. Tem um personagem de um crítico de arte no filme, que a primeira aparição dele ela move a narrativa, mas lá pra frente eles resolvem voltar com esse personagem pra ele dar a lição de moral pro Hugh Jackman e não funciona. Mas é um bom filme. Ele tem uma mensagem que algumas pessoas podem questionar, que é o cara que fisicamente não tem problemas ajudando pessoas que são diferentes, por exemplo, uma mulher barbada, um anão e esse tipo de coisa, um cara que é todo tatuado, que naquela época era visto com maus olhos pela sociedade. Então ele chama essa galera pra servir de bobos da corte, e isso o filme poderia acabar caindo em terrenos perigosos, mas o filme sabe construir isso com uma delicadeza surpreendente. Então é um filme imperfeito, é um filme ok, não é um filme que eu vou lembrar daqui a uma semana, mas é um bom filme. É um bom filme, eu recomendo que vocês assistam ao Rei do Show, mas se preparem, porque do meio pro fim, ele é muito cafona. Mas é um bom filme. Com isso, eu me despeço, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, e é isso, um grande abraço e valeu!